Olá, bom dia meus irmãos, a graça e a paz do nosso Rei Jesus sobre a sua vida, seu coração. Estamos aqui em nosso Almoçando com Deus, de pé, em fé, contra o vírus, né? Nós vamos começar agora nosso Almoçando com Deus e nós vamos com ele até sexta-feira, tá? Então a edição do sábado nós não vamos mais ter, né? Estamos terminando aí o isolamento, graças a Deus. Então a gente já deixa o sábado aí meio livre pra gente sair passear com a família, né? Dar aquela voltinha. Então, mas nós vamos estar aqui de pé e fé contra o vírus de segunda a sexta-feira, né? Se bem que nós estamos de pé e fé sempre, amém? Antes de passar aqui as boas notícias da terra, do céu quero dizer, quero passar primeiro as boas notícias da terra que eu recebi aqui, quero divulgar para vocês. Nós estamos na semana do conhecimento do Pai, conhecendo o Pai. Conhecer o Pai vai mudar a sua vida por completo, sua vida de oração, de adoração, né? Disposição de perdoar, seu relacionamento com as pessoas, tudo, absolutamente tudo muda na sua vida quando você conhece o Pai Celestial. Então vem comigo aqui, essa semana nós vamos continuar, a semana inteira passada nós falamos sobre o Pai Celestial. Essa semana aqui, pela bondade de Deus, haveremos de seguir falando também sobre esse assunto e você vai perceber, né, como a confiança no seu coração, o ânimo vai mudar, tudo por causa do conhecimento do Pai. Mas antes de nós falar a respeito do conhecimento do Pai Celestial, deixa eu passar para vocês algumas boas notícias aqui na Terra. Olha essa foto aí, estão contratando pessoas na Seara, né? Na empresa Seara. Essa página aqui é uma página criada pela nossa irmã Thaís, que é Job Já, ou seja, né? Se eu não me engano, aí no Instagram você pode seguir, _Job Já. Job é J-O-B-J-A. Você pode seguir ali, tem muitas ofertas de trabalho, de emprego. Nossa irmã Thaís aqui da nossa igreja criou esse perfil no Instagram justamente para divulgar vagas de trabalho, uma maneira de que ela está ofertando o seu trabalho para ajudar pessoas desempregadas. Então, se você sabe de alguma pessoa, algum amigo que está desempregado, está precisando de trabalho nesse tempo, perdeu o trabalho, né? Não é a Thaís, é a Tainá. Obrigado, meu amor. Desculpa, Tainá, não é a Thaís, é a Tainá. Né? A nossa irmã Tainá, ela fez essa página no Instagram. Então você que sabe de pessoas que está desempregada e quer ajudar essa pessoa a arrumar um trabalho, né? Diga para ela seguir esse perfil no Instagram e que ali tem muitas ofertas colocadas. Todos os dias ela coloca oferta de trabalho novas ali, tá bom? Agora vamos para outras boas notícias. Tá vendo esse chefe de cozinha aí? O nome dele é Vladimir Stein, né? Como houve a quarentena, o seu restaurante fechou ali na cidade de São Paulo, então ele foi até para uma cidadezinha pequena ali perto de São Paulo para cuidar da mãe dele e ele não ficou parado, né? Ele usou o seu conhecimento de chefe de cozinha, mobilizou a pequena cidade, levantou alimentos, né? Também cestas básicas, mas ali ele começou a fazer quentinhas. Então, diariamente ele tem feito em torno de 35 quentinhas diárias e distribuído na cidade para as pessoas que perderam trabalho, para as pessoas que não têm o que comer, né? Isso já está também beneficiando cidades vizinhas. Então, uma iniciativa aí do chefe de cozinha Vladimir Stein, ali da cidade de São Paulo, que está fazendo esse trabalho numa cidade próxima. Outra boa notícia que eu quero dar para você, tá vendo esse abraço gostoso, emocionado aqui? Pois é, essa é a enfermeira, o nome dela é Suzane, 43 anos, mãe de dois filhas, e ela teve que ficar isolada de suas filhas por 2 meses. Ela ficou trabalhando, ela dobrou a carga horária dela no trabalho para socorrer as pessoas vítimas do Covid. Ela trabalha ali no Hospital Queen Elizabeth, na cidade, no país, na Inglaterra, né? Ali em Londres, e ela teve que se ausentar da presença de suas 2 filhas por 2 meses. Então ela levou suas filhas para casa da irmã e ela dobrou o horário dela, fez horas extras, porque ela é uma profissional, uma enfermeira que trabalha na UTI, e UTI desgasta muito os profissionais
que trabalham com vidas, porque é questões de segundos a pessoa pode vir a morrer. Então toda a atenção ela se faz necessária, né? Eu lembro da minha querida mãe contando dos momentos que ela trabalhava na UTI e no centro de recuperação no hospital da cidade de Passo Fundo, e eu lembro como isso desgastava a mãe, porque exige muito da pessoa, as vidas estão ali nas tuas mãos, né? E é tão lindo rever essa imagem aí do reencontro da mãe com as suas duas filhas, que há 2 meses não podiam se ver, né? Outra boa notícia que eu tenho para vocês é que, pelo fator do isolamento, esse senhor aqui com a criança no colo, o nome dele é Fábio, e esse senhor de boné é o Francisco, pai do Fábio, tem 78 anos. Então, quando começou o isolamento, o Fábio pegou seu pai e sua mãe e levou para casa deles a fim de cuidar melhor deles, a fim de dar uma atenção, de ficar junto ali, se isolarem. O que aconteceu? O Fábio descobriu que seu pai Francisco estava com o início de Alzheimer, né? Ele começou a esquecer do nome, começou até a esquecer que o próprio Fábio era seu filho, ele começou a ter lapsos de esquecimento. Então, por conta disso, ele já começou a fazer o tratamento no pai. Então, algumas das boas notícias que estão acontecendo em nosso meio terreno, né? Mas vamos para as boas notícias do céu, que também mudam a nossa realidade aqui na terra, o conhecimento do Pai Celestial. O Pai Celestial quer se tornar cada vez mais conhecido de você. Ele já te conhece, mas ele informa através da Bíblia, que é a expressão da sua vontade, lá em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai ao Pai enquanto se pode achar, porque haverá um momento, que está descrito na Bíblia, que poderão buscar a Deus, mas não será mais possível achá-lo. Então há um tempo de buscar ao Senhor, há um tempo de buscar ao Pai. E para aqueles que já tiveram a revelação do Pai, ainda ele diz em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, prossigamos em conhecer ao Pai, né? E quando você busca o Pai, busca a Deus, ele se revela, é o desejo dele se revelar, mas ele só vai se revelar para aqueles que o buscam. É como aquela brincadeira assim, né, de esconde-esconde, pai e filho, né? Você se esconde, mas não se esconde, fica assim, ó, para que o filho te encontre e veja assim, te achei, pai, tô aqui, né? Algo do gênero. Então, o Pai Celestial é assim, ele está ali se mostrando um pouquinho, e se você buscá-lo de todo o coração, ele vai se revelar a você mais e mais, né? E como é que a gente conhece ao nosso Pai Celestial? Conhecendo Jesus, porque Jesus é a expressão exata do que o Pai é. Nós estamos caminhando nessa semana toda, na semana passada e essa aqui, a respeito disso. E hoje nós vamos dar prosseguimento aqui de ações de Jesus que revelam a vontade do Pai, né? Depois de sair do deserto de tentação, Jesus foi levado pelo Espírito Santo a esse deserto, ele foi tentado por Satanás, e após o término da tentação, os anjos serviram a Jesus. Quando Jesus sai do deserto, ele tem as seguintes ações, e isso está descrito lá em Mateus capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 17, e essa mesma ação se repete em outros 2 evangelhos, o de Marcos capítulo de número 1, versículos 14 e 15, e Lucas capítulo 4, versículos 14 e 15. Então, são registrados por 3 evangelhos aquilo que Jesus começa a fazer após a sua saída do deserto. E diz assim as Sagradas Escrituras: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia,
e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, da Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Uau! Então aqui, nos versículos de número 15 e 16, nós podemos novamente ver a confirmação daquilo que nós estamos falando há alguns dias, que o nosso Pai, Ele é um Pai que honra com a sua palavra. E é tão bom a gente perceber que as ações do Pai confirmam a palavra dele, porque isso cresce a nossa confiança no nosso Pai. A confiança em Deus, não é assim? Que nós estabelecemos uma confiança numa pessoa, quando nós percebemos que aquela pessoa, ela honra com a sua palavra, né? Muitas vezes a pessoa, ela toma um prejuízo, mas ela honra com a palavra, né? Quando você vê que aquela pessoa, ela é uma pessoa constante em suas ações, em seus atos, em suas palavras, né? Há um equilíbrio entre a palavra e a ação da pessoa, né? Não há um desequilíbrio quando a pessoa fala ou prega algo e vive outra coisa, né? Na sua vida cotidiana experimenta outra coisa. Há uma desarmonia com palavras e ações. Não, com Deus há uma harmonia completa de suas palavras e suas ações, né? E é da vontade do Pai Celeste que seus filhos tenham a sua palavra equilibrada com as suas ações, em harmonia, né? Melhor palavra aqui para se usar é em harmonia com as ações e as palavras têm que ter harmonia, né? Isso demonstra um caráter de Deus. Então nós percebemos aqui o Pai Celestial honrando com a sua palavra, que ele falou através do profeta Isaías, capítulo 9. Deixa eu abrir lá em Isaías, que é exatamente o que diz aqui a respeito dessa terra de Zebulon e Naftali. Diz assim, Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam em regiões da sombra da morte, resplandeceu a luz. Outra coisa que nós aprendemos aqui com a expressão desses versículos, que o nosso Pai é um Pai de luz. O nosso Pai, ele irradia a luz, ele é a própria luz. No nosso Pai não existe trevas, não pode vir trevas do Pai Celestial, pois o Pai Celestial é luz e a luz ela dissipa as trevas. Onde Jesus chega, as trevas são dissipadas por completo. Amém? É confortante, né? É fortalecedor saber que o nosso Pai é um Pai de luz. Outro detalhe que nós aprendemos no versículo de número 17, fala que a partir daqui, Jesus começa a pregar, né? O Filho começa a manifestar a vontade do Pai através de sua pregação, através das palavras, através do ensino. O Filho começa a trabalhar em conexão com aquilo que o Pai enviou a ele fazer, né? Lembrando que Jesus mesmo disse, olha, as palavras que vos digo não é minhas palavras, mas são as palavras
do Pai. Então, quando nós ouvimos Jesus pregar, quando nós vemos Jesus ensinar, nós temos que ter isso muito bem firme em nosso coração. É o Pai falando. É o Pai, é o Senhor falando. E Jesus, qual é o primeiro assunto, né? Quando o Filho começa a manifestar a vontade do Pai aos homens, qual é o primeiro assunto que ele prega? Que é chegado o reino de Deus, o reino do Pai, né? O reino do Senhor. E isso já é uma profecia que foi entregue por Daniel. Daniel falou a respeito de um reino que viria, que é o maior de todos os reinos, né? Que nenhum reino se assemelha a esse reino. Eu vou ler para você mais uma profecia que se cumpre agora na vida de Jesus, né? Confirmando novamente que o Pai é um Pai de palavra. Diz lá em Daniel capítulo 2, versículo 44, diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, aquilo que Jesus começou a ensinar, que é chegado o reino de Deus, é um reino que não terá fim, é um reino que durará para sempre, né? A gente tem aí alguns modelos de reinos na Terra, né? O que mais perdura por maior número de tempo cronológico tem sido a Inglaterra, né? Tem ali a rainha Elizabeth II, que demonstra um tipo de rainha, um tipo de rei, né? Um tipo de reinado, né? Ela é muito bem vista, a rainha Elizabeth II, né? Pelo que me consta quando a gente conversa com pessoas que por lá viveram, por lá passaram, que é uma rainha amada. Por que ela é amada? Porque ela tem palavra, ela é exemplar, ela dá bom testemunho. Por exemplo, nesse tempo de pandemia aqui, né, eu mesmo vi um discurso dela, né, um discurso assim, uau, um discurso que realmente você diga assim, que rainha, né, falando que era tempos difíceis, mas fortalecendo o povo, que assim como venceram a Segunda Guerra, vão vencer essa guerra contra o inimigo invisível, e ela pedindo para usar máscara, para não se aglomerar, né? Para usar o álcool em gel, para ter cuidado. E você vê que as palavras da rainha Elizabeth II são coesas, tem harmonia com as ações dela. Você não vai encontrar a rainha Elizabeth II em festinhas, né? em festas juninas, né? Com banda, não usando máscara, aglomerando. Por quê? Porque ela é uma pessoa de palavra. Aquilo que ela diz, ela faz. E nós estamos falando aqui de uma rainha, né, que é da terra. Agora imagine o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Pai, Ele é Rei. Olha que coisa linda que Jesus revela, que o nosso Pai, Ele é Rei. Ele é Rei soberano, Ele é exemplar. E o reino do Pai é um reino de paz, é um reino de amor, é um reino de alegria, é um reino de justiça, é um reino de glória, é um reino de verdade, aonde a mentira não reina, né? É um reino de vida, é um reino de vida. É o maior e o melhor reino que existe, é o reino que o nosso Pai Celestial é Rei. Aleluia! Isso é tremendo. Agora quando a gente fala desse reino de Deus, eu imagino que quando Jesus dizia assim, ó, é chegado o reino de Deus, e o reino de Deus é assim, assado, tal, eu imagino que as pessoas dizem assim, uau, eu quero entrar nesse reino. Não é assim, irmãos? Quando a gente sabe de um lugar maravilhoso, que, né, que tem lá, tem coisas legais para fazer, tem divertimento, isso, aquilo, outro, a gente diz assim, eu quero ir lá, né? Qual que é o caminho? Então o caminho é esse. Quanto custa para entrar lá? Custa tantos reais. Então você vai, você pega o caminho, você chega lá, você paga, você entra e você se diverte.
E Jesus, quando estava pregando do reino do Pai, as pessoas diziam assim, eu quero entrar nesse reino, eu quero fazer parte desse reino, como é que faço para entrar nesse reino? Então Jesus dizia assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender e crer no Evangelho é o ingresso para entrar no reino do Pai Celestial. O que você pode dizer? Não vai me custar nada, nem R$1, não tenho que fazer nenhuma penitência, eu não tenho que ir caminhando daqui até Jerusalém para entrar no reino de Deus, não. Mas eu não tenho que ir em um lugar mais perto, então, não. Né? O reino de Deus, ele é nos dado através do seu Filho Jesus Cristo. Mas Jesus disse que para entrar nesse reino, o Pai só aceita pessoas que se arrependem dos seus pecados. Você não precisa pagar nada, não. Já foi pago por Jesus, o Filho do Pai Celestial. Pagou por nós. Uau! Pagou por nós. E o pagamento não foi ouro e nem prata. Foi uma moeda, que é uma moeda que é dada pelo céu. O sangue do Cordeiro, o sangue celestial, o sangue de um homem que não pecou, um sangue puro, um sangue divino. Esse sangue foi derramado nessa terra como pagamento para que nós entremos no reino de Deus. Você pode dizer assim, é simples assim, sim, é simples como está escrito, mas é muito desafiador, porque arrepender-se é admitir o nosso estado de pecador, é admitir que somos miseráveis e que nós dependemos de Deus, que nós dependemos, que sem o Pai Celestial nós não somos absolutamente nada. Absolutamente nada. Nós precisamos da graça, da bondade desse Deus. Então nós nos arrependemos, pedimos perdão pelos nossos pecados, né? O pecado nos afasta do reino de Deus, né? Quando nós estamos pecando, nós estamos indo naquela direção, quando que o reino de Deus está naquela direção. Então, se eu estou andando em pecado, eu estou indo contra o reino de Deus. Mas se eu me arrependo e peço perdão, como Jesus disse, arrependei-vos. Eu me arrependo dos pecados, então agora eu mudo de direção. E eu começo a caminhar em direção ao reino de Deus. E Jesus diz, olha, arrepender e crer no Evangelho. Por que crer no Evangelho? O Evangelho é a história de Jesus, é o Jesus da história. E Jesus, ele vem revelar o quem? O Pai. Aqueles que nós estamos conhecendo de maneira mais íntima nesse tempo aqui, através desses mini estudos aqui, né? E Jesus vem revelar quem? O Pai. E você vai perceber que o nosso Pai é um Pai de amor. Então, quando eu creio no Evangelho, o Evangelho é a revelação do amor do Pai por mim e por você. É um Pai que diz assim, vocês são pecadores, mas eu providenciei salvação dos seus pecados, dando o meu Filho para que morresse no lugar de vocês. E se vocês se arrependerem dos pecados e crer no meu Filho e crer em Jesus, eu aceito vocês em meu reino. Eu tenho prazer de aceitar vocês no meu reino. E o meu reino há uma mesa em que você poderá ceiar comigo, se alegrar comigo. Eu tenho alegria quando você se arrepende e quando você crê no Evangelho. O nosso Pai Celestial é um Pai que se voltou para resgatar os seus filhos, resgatar as pessoas que crer no Evangelho, arrepender do pecado e crer no Evangelho. Não é algo tão, é algo simples, né? É tão simples e seus efeitos são tão poderosos que se torna tão desafiador a crer em algo tão simples. Mas creia, porque o nosso Deus, ele não está no negócio de dificultar as coisas. Ele está no negócio de simplificar. Nosso Deus não é um burocrata
que fica colocando regras e regras, vai, bota carimbo, bate carimbo, vai lá, vai aqui. Não, é puramente isso. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E nós vamos ver nos próximos dias que o crer no Evangelho vai revelando cada vez mais o amor do Pai, para que cada um de nós sejamos filhos que alegram o coração do Pai, porque qual filho não deseja alegrar o coração do seu Pai, né? Ainda mais o Pai Celestial que demonstrou tão grande amor por nós, não é verdade? Então fique ligado, nos próximos dias nós vamos continuar conhecendo mais o Pai, e você vai perceber que esse conhecimento do Pai vai encher o seu coração de confiança, a sua vida de oração será transformada, a sua vida de adoração, de adorador será transformado, você terá uma disposição incrível em perdoar, sabe? Feridas serão curadas, situações de cadeias serão abertas, você será liberto, o seu relacionamento com as pessoas vai mudar, o seu relacionamento no casamento, na casa, isso tudo será mudado quando você conhecer cada dia mais o Pai Celestial. Amém? Você aprendeu hoje que o nosso Pai Celestial foi confirmado que Ele cumpre com a sua palavra. Foi mostrado que Ele é um Pai de luz e que o nosso Pai é Rei. E Ele tem um reino maravilhoso esperando por todos os filhos que se arrependem e creem no Evangelho. Vamos orar? Pai Celeste, obrigado, Pai querido, por Tua palavra, obrigado pelo Teu reino. Sim, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós reconhecemos o nosso estado de miséria, somos miseráveis, e reconhecemos que se não for ao Senhor, nós estaremos destruídos. Nós dependemos totalmente do Senhor, Pai, e cremos no Evangelho, cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Não há outro Senhor em nossas vidas, nem muito menos Senhora, só existe o Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória, o domínio para todos sempre. Nós te louvamos, Pai querido, pela salvação, pelo Teu reino, Pai. Pai querido, Tu és Rei, Pai. E nós, Senhor meu Deus, somos servos desse reino, Pai. Que o Senhor nos use, Pai, para a expressão do Teu reino aqui na terra. Para que outros, Deus amado, também venham adentrar no reino celestial do Senhor. Abençoa os lares, Pai. Abençoa, Senhor meu Deus, essas residências, esses lares, essas famílias, que sejam guardados pelo Senhor, pelo Teu amor, Pai amado. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Esse foi nosso Almoçando com Deus.